tudo bem? Bom, a gente começou o estudo de lentes. Na última aula a gente falou sobre os conceitos básicos, sobre raios notáveis, sobre os pontos principais da lente, sobre a representação da lente, sobre o que é uma lente convergente, uma lente divergente. Eu espero que vocês estejam lembrando desses tópicos. Se não, eu peço que vocês assistam a última videoaula para que a gente possa caminhar juntos, tá bom? Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a formação de imagens de maneira qualitativa. Eu ainda não vou colocar aqui as equações para vocês, pretendo fazer isso na próxima aula e já trabalhar exercícios, tá? De relações matemáticas. Bom, então vamos lá. Primeiro, só um rascunho aqui para ver se vocês estão lembrando de muita coisa. Bom, a gente está trabalhando com lentes. Para representar uma lente, a gente sempre trabalha com um eixo principal, tá? Se a lente é convergente, ela tem borda fina, de maneira geral. Se a lente é divergente, ela tem borda grossa. Então, a lente divergente a gente representa assim, tá? Então, essa é a convergente e essa é a divergente. Bom, de todo caso, a gente vai ter o centro óptico, as duas lentes. A gente vai ter um foco, tá? E o ponto antiprincipal. O dobro do foco, a distância focal é Fzinho, o dobro do foco não é o raio, tá? É o ponto antiprincipal. Por quê? Porque a lente ela é constituída de duas faces que não necessariamente têm a mesma origem, tá? Do outro lado da lente, a gente vai ter o foco do outro lado, o foco linha, e o ponto antiprincipal linha. Isso vale para qualquer lente, tá? Bom, reparem que é importante a gente analisar o lado após a lente. Porque, diferentemente do espelho esférico, onde os raios batem no espelho e voltam para o mesmo lado, no caso da lente ocorre a refração, não a reflexão, né? E a gente está analisando a reflexão ocorre, né, de maneira teórica, mas a gente está analisando a refração. Na refração, a luz passa dentro da lente. Isso quer dizer que a gente vai analisar o lado após a lente, tá? Por quê? Porque é lá onde os raios podem se encontrar, por exemplo, e formar uma imagem real, tá? Lembre-se que a imagem real ela é formada pelo cruzamento dos raios e a imagem virtual pelo prolongamento ou pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios, tá? Bom, além disso, a gente viu raios notáveis na última aula também. Lembrando que raios que vêm paralelo ao eixo principal, na lente convergente, ela converge pelo foco. Na lente divergente, se ele vier paralelo ao eixo principal, ele vai divergir na direção do foco, tá? O que passa pelo centro óptico não sofre desvio, tanto numa lente quanto na outra, tá? O raio que vem na direção, ou que passa pelo foco, ele vai convergir, sair paralelo, tá? E o raio que vem na direção do foco, na divergente, ele vai divergir paralelamente ao eixo principal. Ou seja, é mais um rascunho para que vocês lembrem essas coisas que a gente vai usar o tempo todo agora, tá, gente? Bom, eu resumi nesse slide todos os casos. Reparem que lente convergente tem 1, 2, 3, 4, 5 casos. E a lente divergente tem apenas um caso. Todos esses casos são descritos por 3 características básicas. Vamos lá. Da mesma forma que os espelhos esféricos, os 5 casos de imagem na lente convergente representam as 5 posições possíveis para o objeto, tá? Então, qual é a primeira posição possível? Quando o objeto está antes do ponto antiprincipal. Quando o objeto está antes do ponto principal, a gente vai construir a imagem. Ó, o raio que vem paralelo passa pelo foco e o que vem pelo centro óptico passa reto, sem sofrer desvios. Essa imagem ela vai estar entre o foco e o antiprincipal do outro lado, a gente chama de foco 2, antiprincipal 2, e essa imagem
ela vai ser real, porque ela é formada com o cruzamento dos raios, ou seja, toda imagem formada depois da lente vai ser real. É uma imagem invertida e é uma imagem menor que o objeto. Reparem que são os mesmos tipos de imagem de um espelho. Porém, a gente está analisando no espelho, a imagem real é formada do mesmo lado do objeto, porque no espelho tem a reflexão acontecendo. Então os raios batem e voltam. Na lente, a imagem real é formada depois, porque os raios atravessam a lente, tá? De maneira geral. Segundo caso, é a segunda posição possível, quando o objeto está no ponto antiprincipal. Neste caso, a imagem vai ser real, porque ela foi formada após a lente. Ela também é invertida. E ela é formada do mesmo tamanho do objeto, igual. De novo, ele usou os mesmos raios notáveis. Raio paralelo passa pelo foco. Tá? Terceiro caso, quando o objeto está entre o antiprincipal e o foco. Tá? A imagem ela vai ser maior, invertida e real, e vai estar depois do ponto antiprincipal. Então, no primeiro caso, o objeto está antes do antiprincipal, a imagem está entre o foco e o antiprincipal. No segundo caso, o objeto está em cima do antiprincipal, a imagem também vai estar. No terceiro caso, o objeto está entre o antiprincipal e o foco, então a imagem vai estar depois do antiprincipal. Ela vai ser real, porque ela é formada após a lente. Ela vai ser invertida, porque toda imagem real, seja na lente ou no espelho, é invertida. E ela vai ser maior que o objeto, ou seja, começa a aparecer aí alguma utilidade. Quando que a gente quer projetar uma imagem maior depois da lente? Né? Toda imagem projetada tem que ser real. Tá? Por quê? Porque você só consegue jogar em algum lugar se ela estiver depois da lente. Bom, neste caso ela é real e maior. É o caso do projetor de slides. Todo projetor de slides, se você olhar, ele tem uma lente na saída dele e ele projeta a imagem real na tela que está à frente da lente. E de que maneira? Real, invertida e maior. Tá? Sempre vai ser invertida porque não existe imagem real que não seja invertida. E sempre tem que ser real porque apenas imagens reais podem ser projetadas. Tá? Aí você pode pensar nisso. Toda e qualquer imagem real tem que ser projetada, ou pode ser projetada. Isso quer dizer que você só vai enxergar se os raios baterem em algum lugar. Se você tirar a tela, tirar a parede, você não vai enxergar aquela imagem ali. Né? Quarto caso é a quarta posição possível, quando o objeto está em cima do foco. Então a imagem é dita imprópria, porque os raios saem praticamente paralelos e se encontram no infinito. Imagem imprópria. E o quinto caso é a última posição possível, quando a imagem está entre o foco e o centro óptico. Quando o objeto, está entre o foco e o centro óptico. Os raios eles vão divergir após a lente. Se eles vão divergir, o que vai formar a imagem é o cruzamento dos prolongamentos dos raios. Essa imagem é vista do mesmo lado do objeto. Por conta disso, ela é dita virtual. Toda imagem virtual, ela não precisa ser projetada. Você consegue vê-la dentro da lente. É o caso da lupa. Esse objeto aqui é o caso da lupa. Ou seja, o objeto tem que estar entre o foco e o eixo principal. Isso quer dizer que o objeto tem que estar perto da lente. Por isso que a lupa, você coloca a lupa perto do objeto que você quer analisar. E se você estiver observando lá de cá, observador, se você olhar dentro da lente, você vai ver a imagem formada. Você deixa de ver o objeto e passa a ver apenas a imagem formada, que é a imagem maior, direita e virtual. Se ela é virtual, ela já tem que ser direita, tá? Não existe imagem virtual invertida, certo?
Esse é o caso da lupa, e a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre os instrumentos. Como é que funciona a lupa, como é que funciona o projetor, como é que funciona o telescópio, o binóculo, né, a câmera fotográfica. Todos esses têm lentes. Então é importante saber as características de cada caso para você saber o que você pode usar em cada instrumento. E por último, é uma lente divergente, só tem apenas um caso. A imagem é formada do mesmo lado do objeto, então é a imagem virtual. Essa imagem virtual, ela é menor que o objeto e direita. Se ela é virtual, ela já é direita, então não tem nem o que questionar. Só que nesse caso aqui ela é direita e menor que o objeto. Como que isso acontece? Se ela é virtual, é porque ela vai ser formada com o prolongamento dos raios, né? Então, ó, todo raio que vem paralelo, cadê o objeto? Aqui é o objeto. O objeto, tá? Todo raio que vem paralelo, ele vai divergir na direção do foco. O prolongamento passa pelo foco. O que vem pelo centro óptico passa reto. Essa é a imagem. Onde você vê essa imagem? No olho mágico da sua porta. Quando você olha no olho mágico, você não vê o objeto. Você vê a imagem do objeto menor, reduzida. Tá? Essa é a função de uma lente divergente, por exemplo. Tá? Gente, é importante demais saber todos esses casos. Eu fiz de maneira direta e objetiva, porque são os mesmos casos da lente, ou do espelho, perdão. O que diferencia é o fenômeno óptico. No espelho você constrói as imagens formadas pela reflexão, na lente pela refração. Basicamente é isso. Estudem a formação de imagem e tentem fazer a caracterização das imagens e a construção na tarefa do capítulo 8 do SME 3, das páginas 29 a 32. É basicamente qualitativa, sem conta, sem equação. Isso fica para a próxima aula. Bom resto de semana para vocês, gente. Valeu!